não sei se viram o vídeo que o pastor postou ontem, mas nós falamos que iremos falar sobre a oração do Pai Nosso. Amém, queridos? E essa oração, ela é muito forte. Por que essa oração, pastor Luciano, é forte? Está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Por que essa oração é forte, pastor Luciano? Porque ela não é só para se orar. O Senhor Jesus não fez essa oração apenas para você de uma forma, não criticando nenhuma religião, mas de uma forma religiosa, dizer eu vou orar 10 Pai Nosso, ou 10, não é, queridos? Eu vou orar 10 vezes e isso vai resolver minha vida. Não é nem para, nenhuma vez vai resolver. Não adianta orar o Pai Nosso se não viver o Pai Nosso. Amém, queridos? Diga isso com o pastor. Não adianta orar o Pai Nosso se não viver o Pai Nosso. Amém? O Pai Nosso, na verdade, é uma diretriz que o Senhor nos dá para vivermos todos os dias de nossas vidas. Amém? Então vamos lá, abra aí Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Curve a cabeça. Espírito Santo, tenha total liberdade nessa manhã para falar com cada uma dessas pessoas. Tenha total liberdade, meu Deus, para falar com teu povo, falar com os teus filhos. Orienta-nos, dirija-nos e renova-nos nessa manhã, porque queremos ouvir a tua santa voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, amados. A palavra de Deus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Queridos, eu vou falar parte por parte, eu vou explicar parte por parte. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, então eu não preciso ler ela toda, mas eu vou parte por parte explicar para você. A primeira coisa que Deus ele fala aqui, o Senhor Jesus nos expõe aqui nessa escritura, ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Então o Senhor Jesus, ele leva você não somente a buscar a Deus como Deus, mas ele está dizendo que ele, além de ser o nosso Deus, ele é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso. Amém, queridos? Ele é o nosso Pai. E o que acontece? O que é a figura do Pai? O que o Senhor Jesus está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que ele não é apenas o seu Deus que vai te dar coisas, ou que vai proporcionar coisas, ou vai te ajudar a resolver problemas. Não, mas ele é o seu Pai. E o seu Pai, primeira coisa, ele quer o seu bem. Muitas pessoas, elas têm uma visão de Deus como um Deus punitivo, como um Deus severo, como um Deus que fulmina. Eu já vi pessoas dizer assim: eu vou orar e a mão do meu Deus vai pesar sobre você. Quem diz que Deus faz isso? Porque o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Ah, mas essa pessoa não quer nada com Deus, porque um filho seu não quer nada com você. Você quer o mal dele? Hein, queridos? Porque um filho seu é rebelde, está repreendido o que eu vou falar aqui, mas porque um filho seu é viciado, é bandido, é isso, é aquilo, você vai querer o mal dele? O que você vai fazer todos os dias da sua vida? Tentar fazer o seu filho entrar aonde, gente? No caminho certo.
claro, vai chegar o momento que Deus vai se assentar no seu trono, não mais como pai, mas sim como um juiz. A Bíblia fala que vai chegar esse dia, mas esse dia ainda não chegou. Ele está no céu como nosso Pai. Um pai não desiste do seu filho. Um pai não entrega o seu filho. Claro, se o seu filho errar, ele não vai poder impedir de ele sofrer as consequências do seu erro, mas o seu pai vai estar do seu lado a todo momento. Teve um caso, não vou falar nomes, mas teve um caso de uma pessoa que até conhecia, que o filho foi lá e matou a própria mãe, de uma forma brutal. Mas olha que interessante, querido, o pai, que todo mundo esperava que iria deserdar o filho, que iria não querer mais nem saber do filho, o pai disse: eu não posso largar o meu filho nesse momento, porque o que fez ele tomar essa atitude foi um problema mental, foi um surto que ele teve. Agora é o momento em que o meu filho vai precisar de mim, porque quando ele voltar à sua normalidade, ele vai perceber que, olha o erro que ele cometeu, olha a coisa ruim que ele cometeu. Ele vai precisar que eu esteja do lado dele, ainda que eu esteja muito triste, ainda que eu esteja muito decepcionado com ele, ainda que eu esteja extremamente revoltado com ele, mas eu vou estar do lado dele. Deus é assim. E sabe o que Deus vai tentar? Até o último segundo das nossas vidas, Ele vai tentar nos fazer se voltar para Ele. Porque se você se volta, se nós nos voltamos para Deus, a mudança da nossa vida é certa, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se você se volta para Deus, tudo muda. É por isso que há uma luta inconstante de Deus para que nós possamos estar realmente no caminho dele, porque aí Ele vai poder cuidar de nós. Como que você vai cuidar de um filho se ele está lá nos Estados Unidos? Você pode cuidar, mandando mensagem e tudo, mas você não vai estar perto. Você vai precisar confiar extremamente que ele vai estar certinho lá. Mas se o seu filho estiver dentro da sua casa, andando com você pedindo sua orientação, buscando a todo momento a sua direção, você vai poder direcionar muito mais fácil o seu filho. Você entende por que Deus quer que estejamos a todo momento com Ele? Então Jesus poderia fazer a oração do Pai Nosso assim: vamos orar, Deus nosso que estás no céu, ou juiz nosso que estás no céu, ou provedor nosso que estás no céu. Não, Pai. Diga: Ele é o meu Pai, e o seu Pai está com você. Amém, queridos? E você pode ter certeza de uma coisa: o seu Pai não quer a sua dor. Eu acho que esse sofrimento é Deus que está querendo. Você quer o sofrimento do seu filho? Mas tem coisas que o seu filho vai ter que passar. É ou não é? É igual quando criança, enquanto o nosso pai não tirou a rodinha do lado da bicicleta, não aprendemos a andar. Não é, queridos? Com quem aconteceu isso? Só com bem-vindo? Aconteceu comigo também. Chegou um momento que ela, não, essa rodinha da bicicleta aí tem que tirar. Não é, queridos? Tem pais que ainda, depois que tira a rodinha, ainda segura um pouquinho lá no banco. Mas chega um momento, gente, que tem que soltar. Mas depois que tirou a rodinha, depois que soltou, o senhor caiu? Caí. O senhor se ralou? Ralei. Mas aprendi. E posso ficar muitos anos sem andar numa bicicleta. Quando eu subir nela, eu vou saber andar. Quantos anos você não anda numa bicicleta? Mas se você subir de repente nela, você vai conseguir andar. Você entende, queridos, que Deus às vezes permite determinar que Ele quer o nosso sofrimento. Ele chora quando a gente chora, Ele se entristece quando a gente se entristece, amém? E Ele se alegra quando nós nos alegramos. Mas tem coisas que são inevitáveis, nós vamos ter que passar para o nosso próprio crescimento. Mas Deus vai te guardar a todo momento, e a Bíblia fala que Ele não vai deixar você passar coisas que vão além das suas forças.
Então fique tranquilo, se você estiver passando por alguma coisa, vai passar, e Deus vai estar contigo para você vencer essa batalha em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então você entende que o Pai é nosso, e que Ele não é só o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Aí mais uma parte da oração ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Como que se santifica o nome de Deus? Como se santifica alguém que já é santo? Parece uma palavra meio se você pensar assim, mas como que eu vou santificar o nome de Deus? O nome de Deus já não é santo, tanto é que não se pode falar o nome dele em vão. Por que Jesus diz: santifique o nome de Deus? Como é que eu santifico o nome de Deus, queridos? É simples. Você é representante da Coca-Cola, e você vai lá no seu cliente, e você trata o cliente mal, você trata os funcionários mal, vai refrigerante quebrado, vencido, não sei se vence, mas entendeu, queridos? O que a pessoa, o cliente vai dizer? Essa Coca-Cola não presta. Estou dando só um exemplo. Ou seja, quem é que santifica o nome da Coca-Cola? Os seus representantes. O dono, a gente nem sabe quem é o dono da Coca-Cola. A gente sabe que é boa, que é bom, quem toma, né? Estou falando de saúde, mas é gostoso. Você entende, queridos? Então nós santificamos o nome de Deus quando o nosso testemunho é diferente nesse mundo. Quando as pessoas olham para a gente e dizem: não, essa pessoa é de Deus, e esse Deus é bom, e esse Deus realmente muda a vida, esse Deus realmente faz a pessoa que está com a vida toda torta se endireitar. Agora, se eu chego diante de uma pessoa e começo a praticar as mesmas coisas que aquele que não vive uma vida com Deus pratica, a pessoa vai dizer: essa pessoa não é de Deus, ou esse Deus aí que ela está servindo não muda nada. Tem gente que ainda diz: que adianta ir para a igreja? Não é? Ô fulano, ainda fala para você, tá? Tem gente que ainda fala que você vai para a igreja para quê? Você está indo lá por quê? Santifique o nome de Deus. Gente, tem pessoas que eu não preciso nem dizer que eu sou evangélico, ou de Deus, ou da igreja, ou pastor. Tem gente que parece que quando olha pra gente, não é por causa da vestimenta não, porque eu não gosto. Você está vendo o pastor arrumadinho assim aqui no altar, mas eu geralmente ando meio largado, eu gosto de andar com chinelo, eu gosto de andar, amém? Eu não gosto de andar muito bonitinho não. Você me olhar na rua, você vai até se espantar, porque eu gosto de andar bem tranquilo, amém, queridos? Então, mas mesmo assim, que não é a sua veste, mas é o seu procedimento, é a sua fidelidade, é a sua maneira de falar, é a sua maneira de agir. Você entende que nós temos que santificar a Deus na nossa casa, diante dos nossos familiares. Nós temos que santificar a Deus lá no nosso trabalho. Não é que você, então pastor, tem que carregar uma Bíblia, tem que falar paz do Senhor a todo momento, é isso, gente? Não, isso é religiosidade. Proceder fiel, caráter. As pessoas olhar para você e ver um brilho que ela não vê nas pessoas que não servem a Deus. E se isso está acontecendo, você já ouve isso das pessoas dizendo: você é diferente. Fulano, tem alguma coisa, você é evangélico, você é de Deus, você é da igreja, você frequenta alguma religião, porque você tem algo diferente das demais pessoas. Se isso está acontecendo, é porque você já está santificando o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E ainda que a pessoa agora não queira vir para a igreja, mas vai chegar um dia que ela vai dizer: eu vou na igreja da Dona Betânia, amém, queridos? Eu vou na igreja do Marcelo, porque olha o brilho que esse rapaz tem, é demais. Quem está entendendo, amados? Santifique o nome do Senhor.
E como eu falei, você não precisa de uma Bíblia debaixo do braço para fazer isso. Você precisa de um caráter, de uma vida reta com Deus. É isso que você vai precisar. E você não precisa nem de jargões. Paz do Senhor, irmão. Irmão, muda até a voz. Tem crente que muda até a voz depois quando vai falar de Deus, né? Não, você não precisa disso. Que você santifique o nome do Senhor com as suas atitudes, com a sua maneira de agir, amém, queridos? Com o seu caráter, com a sua simplicidade, com o que mais, gente? Ajuda o pastor aí. Do seu exemplo, é isso aí. Amém? Pastor, mas a gente tem falhas, tudo bem. Mas que você se conserte, que quando você errar, você seja humilde para reconhecer o seu erro e se consertar. Santifique o nome do Senhor, amém, queridos? O Pai é nosso, Ele quer que venhamos santificar o seu nome, que as pessoas vejam que Ele é um Deus que muda, é um Deus transformador. Aí Ele diz mais, queridos: santificado seja o teu nome. Ele diz mais: venha o teu reino. Como que o reino sai lá do céu e vem aqui da terra? Através de nós também. Quando você consegue anunciar a palavra para quem está sofrendo, quando você, mesmo sem achar que não tem condição, quando você ora por uma pessoa e essa pessoa alcança. Quem aqui já orou por alguém, ainda que não foi por imposição de mãos, mas você viu o resultado, a pessoa contou depois que foi abençoada? Olha aqui, você trouxe o reino, você tirou o reino lá dos céus e trouxe aqui para a terra. Glória a Deus. Pastor, mas eu posso fazer isso? Não é só o pastor, não é só o obreiro, não, todos nós devemos fazer isso. E nós estamos aprendendo isso nas células que nós vamos começar. Nós já começamos uma, amém, queridos? Logo vai ter uma perto da sua casa, e se não for na sua casa, amém, queridos? Nós estamos voltando aos pouquinhos com a célula. Tínhamos, mas depois por causa da pandemia paramos, mas estamos voltando. Começamos uma protótipo de novo, e dessa vai sair, amém, queridos? Para que você aprenda que você também pode orar, que você também pode pregar a palavra, que você também pode curar um doente. O reino pode chegar aqui na terra através de você. Porque se alguém doente chegar do meu lado e eu não disser seja curado, ela não vai ser curada. Sou eu que levo o reino. Você tem um familiar doente, você não tem coragem de dizer para ele que eu vou orar por você, que cristão você é? Se tem alguém com problema no seu trabalho e você não tem coragem de dizer: fulano, eu vou levar seu nome na igreja, eu vou orar por você, eu vou fazer um jejum por você, que cristão você é? Você não está trazendo o reino dos céus para a terra, porque nós fomos chamados para levar a luz para aqueles que estão nas trevas. Então ele diz: venha o teu reino. E uma coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer: faça-se a tua vontade. Gente, até Jesus teve que fazer essa oração. Quando ele estava lá no Getsemane, suando sangue, com uma agonia extrema, porque ele sabia o que ele haveria de passar, porque ele estava em carne, ele sabia que iria doer, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele iria sofrer coisas, e então ele faz uma oração a Deus: Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, naquele momento ele não queria ir para a cruz. Se possível, passe de mim esse cálice. Eu não quero ir, mas se for possível. Mas depois ele completa a oração dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Gente, nós temos que estar a todo momento dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Ainda que seja algo que aparentemente eu não quero agora, mas entenda, amados, vamos voltar ao início da oração. Ele é o nosso Pai. Quantas vezes você, pai, repreende seu filho e ele não gosta, mas você repreende ele porque você sabe que aquilo não é certo para ele, ou não é bom para ele?
mas naquele momento ele acha que aquilo ali é bom para ele. Assim somos nós, às vezes a gente acha que aquilo ali é bom para nós, mas Deus que está nos céus, que é o nosso Pai, sabe que aquilo não vai ser legal para nós. Então às vezes Ele não dá, ou Ele não faz, ou não é que Ele não vai fazer, Ele não vai fazer naquele momento, mas Ele vai fazer depois. Então aprenda a fazer essa oração, que seja feita a tua vontade. E quando você vive assim, queridos, você vive uma vida mais tranquila, porque você sabe que a vontade do Senhor é soberana, e que a vontade dele sempre será o melhor para nós, porque, volta a oração, Ele é o nosso Pai. Aí ele diz mais: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Deixa eu só ver se eu escrevi alguma coisa aqui. Assim na terra como no céu. Aí ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia nos dá esse ano todo. Essa é a oração que ele falou, queridos. O pão nosso de cada dia dá-nos daqui uma semana. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe o que ele ensina a gente com isso? A você não ficar ansioso. O que vai ser do meu amanhã? E se eu for mandado embora do meu trabalho? E se aquele cliente não continuar comigo? Pare de pensar dessa forma. Pense da seguinte forma: Senhor, o amanhã é teu, eu vou me preocupar com hoje. Claro, a gente estuda para o amanhã, a gente trabalha para o amanhã, mas que você não se preocupe com o amanhã, porque o hoje Deus vai te guardar. Se preocupe: Senhor, me dá condição hoje de resolver isso. Gente, Ele não vai te desamparar, Ele não me desampara, Ele não te desampara. Quando é que Ele te desamparou? Até naquele momento que você achou que não ia dar, aquele momento que você ficou desesperado, que você nem dormiu à noite, porque você tinha que resolver um problema. Às vezes até não se resolveu naquele dia, mas passou um tempo e aquele problema se resolveu. Aquilo que você achava que não tinha mais jeito. Porque tem momentos que a gente vive, a gente passa por isso. Tem momentos que a gente fala: meu Deus, e agora? É o momento que Deus fala: calma, calma, porque o pão nosso eu vou te dar hoje. Amanhã, confia que o amanhã está nas minhas mãos. Nós estamos vivendo o mal do século, que é a ansiedade, gente. Até as rádios estão falando isso, né? Se você tem um suor excessivo, se você fica nervoso, se você não está dormindo à noite, se você isso, procure um médico, tá? Vocês estão ouvindo isso na rádio? Fala direto na rádio. Por quê? Porque é o mal do século, as pessoas estão vivendo assim, e às vezes se ela não procura um médico logo, chega um momento que ela estoura, e você vê os surtos que acontecem. Esses dias um rapaz num comércio, porque a moça falou: Senhor, não dá para fazer isso. Você precisa ver a gritaria que ele fez no lugar, rasgou papel, jogou na cara da atendente. E todo mundo: por que isso? Por que isso? Mas é que as pessoas não entendem que às vezes a pessoa está num grau de estresse, que às vezes ela estoura e ela nem percebe que ela estourou. Não é, queridos? O mundo está assim, é o mal do século. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a tanta preocupação com o amanhã faz a pessoa ficar doente. Agora, se eu confio que o pão nosso Deus está nos dando hoje, que Ele vai me guardar hoje, vai me guardar amanhã, porque amanhã é outro dia. Quando Ele deu o pão para o povo de Israel lá no Maná, Ele não deu para uma semana, Ele deu para um dia. E quando alguém deixava para o outro dia, quando ele ia olhar o pão, o que tinha acontecido com o pão? Tinha bicho, não dava para comer. Assim é Deus, queridos. Ele quer que você se preocupe dia após dia. Confia.
que o seu amanhã está na mão do Senhor. Diga glória a Deus. E quem crê que está na melhor mão do mundo, diga glória a Deus. Aí ele diz, ele continua dizendo no verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas. Nós temos dívida diária com Deus, gente, porque a gente falha todo dia. Nós somos pecadores e nós carecemos a todo momento da misericórdia do Senhor. Eu estou falando isso porque tem gente que chega para Deus com um peitinho de pombo: eu tenho direito. Nós não temos direito a nada. Quem somos nós? Somos falhos e pecadores. Nós somos falhos e pecadores, amados. Então ele diz: perdoa as nossas dívidas. Nós temos dívidas diárias com Deus, por isso que a todo momento, a todo instante, nós temos que buscar a misericórdia do Senhor. Aí ele diz: assim como nós temos perdoados os nossos. Agora a pergunta que eu faço: Deus tem uma tremenda misericórdia com a gente todo dia, porque a gente erra todo dia. A pergunta que eu faço para você: você tem tido essa mesma misericórdia para com aqueles que erram com você? Ou se a pessoa fizer, enquanto a pessoa está te agradando, ela é a pessoa mais maravilhosa do mundo, não é, querido? Já aconteceu isso na igreja. Enquanto o pastor fez tudo que o membro queria, esse é meu pastor, ô pastorzão. Bastou o pastor, não, isso eu não vou fazer. Se tornou o pior pastor do mundo, até endemoniado chama o pastor. Amados, nós temos que entender que vai ter dias que as pessoas não vão nos agradar, e que as pessoas vão falhar com a gente, e que tem pessoas que vão até nos trair. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus, o perdão. Eu sei que é difícil perdoar, eu sei que é difícil quando alguém erra com você. É como na célula dessa semana nós falamos uma coisa muito bacana, e as pessoas que mais vão nos decepcionar são as pessoas que estão com a gente. É pai, é mãe, é irmão, é marido, é esposa, são esses que vão nos decepcionar. Mas libere perdão, entenda que as pessoas são falhas, e assim como nós falhamos todos os dias com Deus, as pessoas vão falhar com a gente, e como Deus nos perdoa 70 vezes 7, perdoe também quem tem te ofendido. E a Bíblia fala que essa oração tem que ser feita todo dia, então todo dia você tem que liberar perdão. Difícil, né, gente? Mas é o que Jesus pede para a gente fazer, amém? Perdoa nossas dívidas assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Aí ele fala: e não nos deixes cair em tentação. Porque todo dia nós somos tentados, gente. Tentados a duvidar, tentados a mentir, tentados a enganar, tentados a trair, tentados a fazer coisas erradas. E a gente tem que pedir todo dia: Senhor, não nos deixa cair em tentação, não deixa a gente parar de confiar no Senhor, não deixa a gente olhar para os problemas e deixar de olhar para Ti, não deixa a gente olhar para o homem, não deixa a gente olhar para as circunstâncias, mas que eu venha olhar todo momento para o Senhor. A gente tem que orar todo dia: não nos deixe cair em, porque todo dia nós somos tentados, amados. Mas livra-nos do mal, mas livrai-nos do mal, livra-nos, perdão, mas livra-nos do mal. E para finalizar, diga comigo: pois teu é o reino. O reino é de Deus, amado. A sua vida é de Deus, amados. Tudo isso aqui é de Deus. Sua vida é de Deus e é para a glória de Deus. Então não se preocupe, porque é para Deus. Sua família é de Deus. Ou porque se você tem tido êxito no que você faz, entenda, não é para sua glória, porque a glória é dele, e para ele e por ele.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o nome de Jesus. O reino é dele, o poder é dele e a glória é dele. Amém, queridos? Então eu quero orar para você que diz: pastor, eu não quero mais rezar o Pai Nosso, mas eu quero orar o Pai Nosso, eu quero viver o Pai Nosso todos os dias da minha vida. Diga glória a Deus. Fiquem de pé, por favor.